Hora e data definido. O sonho do torcedor rubro-negro será realizado. O Flamengo se acerta com Claudinho em... Não é isso. Mas aí entra o desejo do jogador. E Claudinho quer jogar no Flamengo. Quer voltar ao futebol brasileiro, embora... Fala, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, galera, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, quer nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado, mais querido do Brasil, Flamengo. Vamos para mais um pacotão de notícias diárias aí, Claudinho no Mengão. Um grande beijo para você, abraço para todo mundo que está aí no estúdio, quem acompanha a gente no Sport Center. Flamengo que tem esse compromisso difícil na quinta-feira no Maracanã, Fortaleza, 20 horas. Flamengo defende a liderança, 31 pontos, mesmo que não tenha vencido o Cuiabá no último fim de semana, mas ainda está um ponto à frente de Botafogo e Palmeiras. Vai ter Gabigol entre os relacionados para essa partida de quinta-feira, é essa a previsão, depois de não ter acertado com o Palmeiras neste momento. O Gabigol vai ser relacionado, vai voltar a ser relacionado depois de ter ficado alguns jogos fora para resolver a sua vida. Tem contrato até o fim deste ano, recusou uma proposta de renovação por um ano, mais 50% de reajuste salarial, e pode assinar com qualquer clube para 2025 e sair sem custos, para sair nesse momento só com uma compensação, como a gente disse ontem. O Flamengo conversou até com o Palmeiras, depois de ser indagado qual seria a solução para sair nesse momento, e apresentou uma lista de 4 nomes, Gustavo Gomes, Rony, o Dudu também, um quarto nome a gente ainda não soube qual seria esse quarto nome indicado pelo Flamengo, mas não houve acerto do Gabigol com o Palmeiras, então o negócio não avançou. O Gabigol vai ser relacionado para esta quinta-feira, jogo com Fortaleza no Maracanã. O Flamengo segue no mercado, Marcos Antônio, a situação mais adiantada, o meio campista, né, que estava no futebol grego, agora ele pertence a Lazio, então o Flamengo mais adiantado, com ele já acertado, a questão do fluxo ali do pagamento, como é que vai ser em relação a Lazio. Seria um valor ali em torno de 5, 6 milhões de euros, um empréstimo e aí uma obrigação de compra ao fim de toda essa negociação. Em relação a Claudinho, o Flamengo recebeu a sinalização de que de fato pode ter negócio nesse momento, explicou até onde pode chegar para os intermediários, um pouco acima de 15 milhões de euros, que foi o valor oferecido no ano passado, e aí espera uma sinalização do Zenit para saber se vai avançar ou não com o jogador. Fora de campo tem a situação do terreno, do gasômetro, onde o Flamengo pretende construir o seu estádio para 70, 80 mil pessoas. Então saiu hoje aí o edital lá, questão no Diário Oficial do município do Rio de Janeiro, previsão do leilão do terreno do gasômetro, que pertence a um fundo privado administrado pela Caixa Econômica Federal, foi desapropriado pelo prefeito Eduardo Paes. Lance mínimo do leilão, que vai acontecer no dia 31 de julho, às 14h30 aqui no Rio de Janeiro, 138 milhões de reais. Então o Flamengo já está ciente disso, se movimentando para arrematar esse terreno e aí poder seguir, começar com o sonho da casa própria lá do seu estádio. Então o Flamengo se movimentando. Em relação a campo, situação do Bruno Henrique, que teve uma pancada, foi descartada a fratura no tornozelo direito na última partida contra o Cuiabá, mas complicado ainda para o jogo de quinta-feira no Maracanã. Glaucia. Boa, Pedro. Obrigada pelas informações. Um beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí. Pedro trazendo o noticiário completo aí do Flamengo. E mais uma vez esta conversa com o Claudinho. Abriu janela, ele vira pauta. Dessa vez seria um nome a chegar, a encaixar para esse time do Tite? Ou seria difícil até encontrar também um lugar aí para ele? Eu acho que um ponto que a gente está deixando, sei lá se a gente não, né? Isso me veio na cabeça agora. Se o Flamengo tá metendo um gás no Claudinho, isso quer dizer que aquela história de Paquetá não deve ter andado. Acho que uma coisa sentido. impossibilita a outra, então, né?
Ou um ou outro. Então temos entre aspas, uma notícia aí, porque a gente realmente falou no programa que era uma situação muito complicada, a grana que seria envolvida no Paquetá era loucura. Assim como a do Claudinho também é uma grana alta, e assim, eu acho que ele não deixa de ser um bom reforço, é um cara que tem muita qualidade. Agora, chama a atenção, a gente até falava aqui, né? Ele foi não querendo ir, pelo jeito, porque toda janela esse homem quer voltar e não quer ficar na Rússia e tal. A gente entende que financeiramente deve ter sido algo muito importante pro atleta, que saiu do Red Bull, foi pra lá. Mas ele tem feito bons jogos, a passagem dele na Rússia é boa. Eu fui até olhar isso, porque a gente sabe que é bom jogador, mas a gente não sabe se o cara tá jogando, se tá encostado, não. Tudo bem que ele pegou um período também que envolveu muita coisa política e tudo mais, né? Extracampo, que acabou envolvendo o futebol russo também. Mas esse ponto é importante. Eu acho que... Porque com a guerra, o Zenit não joga Champions... E ele não tem mercado para vários países, porque, por exemplo, a Premier League não compra jogadores diretamente da Rússia. Então, esse pode ser um ponto também. Eu acho que a expectativa dele é que fosse mesmo uma porta de entrada, como sempre foi ali esse mercado, né? Para aparecer mais. Eu acho que a Rússia não é necessariamente uma porta de entrada, porque é sempre muito difícil negociar, porque grana tem muito lá. E o Zenit é um dos clubes mais ricos que tem se tá no mundo, né? De capacidade do gás. Mas acho que pra ser visto nessa questão, joga uma Champions, mas você joga uma Champions e joga bem, e um time de Premier League te quer, ele vai pagar mais caro no Zenit, que o Zenit ia fazer jogo duro. Mas paga, entendeu? E aí uma volta pro Flamengo, eu não acho que é nem pensando em voltar pra Europa, porque o que ele ganha no Zenit hoje, o que ele vai ganhar no Flamengo, eu já não acho que clubes médios de Europa pagam pra ele. Já vai entrar naquele nível de salarial que clubes médios de Europa não estão pagando mais. Aquela história que a gente viu com o Fabrício Bruno. Exatamente. Então, assim, tem muita... Eu acho que um ponto legal é o lance da Champions, né? Quando você vai para um Zenit, você sabe que, por mais que você não vai brigar por time, você vai jogar a Champions, pô, é legal. E aí não tiraram isso, tem toda a questão da guerra lá também, que ainda não parou. Enfim, acho que pro Flamengo é aquele cara que vai ali dar o respiro pro Arrascaeta, vai... agora tem o Lohan também. Acho que o Flamengo, em questão de elenco, tá bem servido. Se há uma oportunidade, se tem dinheiro em caixa, por mérito do clube que se organizou, eu acho um bom investimento. Não acho que é urgente, que o Flamengo precisa. Talvez a lateral direita. Isso é um negócio que eu já falo há um tempo. Já o Wesley tá bem, mas também parece que já tem proposta de fora também. Enfim, vamos ver. Será que dessa vez ele volta? Pô, vamos deixar sempre marcado na janela, tem Claudinho no Flamengo. Fala do quê? E ainda que não tenha a mesma característica exatamente, mas eu acho que é a mesma faixa de campo que joga o Paquetá. Então, pra mim, inviabiliza uma coisa ou outra. Só que no caso do Paquetá, imagina um jogador que chegaria para ser titular totalmente. E aí você ia ter que lidar com isso. O do Claudinho, acho que ele não chegaria nessa condição, mas qualificaria muito o elenco. É um Flamengo que eu acho que conseguiria manter mais uma das contratações para manter o alto nível, independentemente de quem rodasse ali na escalação do time titular, teria muitas alternativas para diferentes posições e seria um bom negócio para ele, pensando nisso, até proximidade de seleção brasileira, até porque é uma posição que a gente não tem tantas opções, acho que ele poderia sonhar com essa possibilidade jogando no Flamengo e para o Flamengo seria mais uma peça bastante interessante. Acho que é um cara que daria mais alternativa ainda para o Tite, que com todas as baixas, com todas as dificuldades, está fazendo um campeonato espetacular, ainda chegando um jogador desse nível e ainda com muita idade, né? Muita idade pensando na carreira, com muito tempo pela frente. Acho que seria um bom investimento do Flamengo. Fala, Rei. Não, tem a questão também do Marcos Antônio, né? Que é um jogador que o Flamengo tá de olho. Jogador que passou muito pelas categorias de base de seleção brasileira. Antes era Marcos Bahia, ele acabou trocando o nome. Foi pro Shakhtar, depois foi pra Itália. Aí é um meio-campista mais recuado, não é Claudinho, não é Arrascaeta. É mais a posição do Gerson, mas que com outras características. É um jogador de menos ida e volta. O Gerson é um cara que pega mais de área a área. O Marcos Antônio já é aquele jogador mais de controle, de rodar a bola, de pausar. É um cara mais de circulação de bola, assim. É um cara que tem uma relação com a bola muito boa. Mas não tem essa capacidade física de ida e volta. Vamos lá, comparar com quem? Com o Matheus Henrique, por exemplo, que tá voltando pro Cruzeiro. Vocês lembram do Matheus Henrique, que tava no Grêmio, tal? Essa característica, um cara mais de controle. Não, já vira jogar de primeiro, mas pra mim ele é mais segundo. É um segundo mais assim, de controlar ritmo de jogo. Ele faz o jogo ficar rápido com passe, não com ele correndo, não é um cara de correria, não. Acho que é uma outra peça também que
E mais do que acrescenta ao grupo, eu acho que ele dá mais profundidade, porque ele tem uma característica que é mais pulgar, assim, de controlar, de sair bem com a bola e tal. Também é um menino que pode chegar aí no Flamengo. A gente costurou o programa bem pra você hoje, Renato Rodrigues, porque temos mais um argentino chegando ao futebol brasileiro. Que beleza. 3 que eu falei? Não, senta no banco, Paquetá. Claudinho rima com banquinho, vai pro banco. Eu não sei, eles estão falando do Paquetá como se fosse o novo Pelé. gente. Não, chega lá e tira qualquer um, tira até o Tite do banco. Ah, eu não vou jogar, então sai. Que isso, gente? Vocês estão tirando... O Arrascaeta, vocês... O Paquetá é ruim agora. Endeusavam o Arrascaeta, agora já não serve mais. Paquetá chega lá e joga. Disse que o Arrascaeta não falou. Agora não, reserva no Uruguai. Agora já é reserva no Uruguai. No Uruguai ele é reserva desde que ele arrebentava no Flamengo. Ele sempre foi reserva lá. Por causa da característica. Não é porque ele joga menos que o Nico. O Nico corre mais, o Teco gosta mais de quem corre do que o Paquetá, que é mais clássico. Igual o Rames, não joga no São Paulo, que tem que correr. Lá no time dele ele vai e domina. O Arrascaeta com o Nico, cara, eu acho que o Arrascaeta é mais técnico, tem mais bola, etc. Aí o técnico escolhe, não, eu quero esse, eu quero aquele. Agora o Paquetá vai chegar e escolher no lugar que vai jogar, eu acho que vocês estão enganados. Obviamente a gente está falando vai escolher sentido figurado. Sim, ele vai ter que chegar, treinar e tomar posição. dei Mas se 3 ele opções. é colocado em uma dessas dar 4 posições opções, então. Vamos e dar. rende pra caramba, Vou dar quatro 4 opções. Vou dar 4 opções. São as 4 funções que ele joga. De Segundo volante? Segundo volante ele vai jogar? Joga. Ele é titular. Gerson saiu do time. Para jogar de segundo volante vai sair o Gerson do time. Ele joga de aberto pela direita? Joga. Joga, que é onde o Gerson tem jogado, na verdade, né? Ele vai tirar o De La Cruz. Quando tá todo mundo. Tá bom. Ele joga de meia? Joga. Ele vai tirar o debochado? Ele joga aberto pela esquerda? Ele vai jogar nas joga. três ao mesmo ele tempo. Vai tirar um ele só, vai né? tirar o Só Cebolinha? Só um sai pra ele ser titular. Gente, tô falando pra vocês. Não, com todo respeito, eu gosto do Paquetá, acho bom jogador, ponto. Aliás, a seleção brasileira está recheada de bons jogadores. São bons jogadores. Que se não tiver uma organização tática, eles jogam a Bangu. Jogam no Barata Voa. E jogar no Barata Voa, a gente viu o que aconteceu. É a mesma coisa. Para jogar no Flamengo, eu não tiraria nenhum desses 4 que eu citei, que são as funções do Paquetá, para ele jogar como titular. Tá, deixa eu saber. Mas a bola da vez é Claudinho agora, aqui né? Na fechada, Não é só mais um minutinho pra Paquetá, contar né? uma coisa pra você que tá assistindo a gente. Isso não tá na pauta do programa. Sim. Isso era só o papo do intervalo, entendeu? Mas a gente tá pensando em rever as coisas aqui daqui pra frente. Você gostou do assunto? Quer ouvir onde é que o Paquetá jogaria no Flamengo? Apesar de não um papo de intervalo sobre o Paquetá no Flamengo. Eu recebi mensagem de um meu amigo Roberto aqui, um beijo pra você, Roberto, que fala assim: máximo respeito a você e ao Zinho, mas de jeito algum, entre ele, De La Cruz e Arrascaeta, deixa os uruguaios no lugar, por favor. Aí, Pascoal. Então já tem o corneteiro. Como é que chama o seu irmão? Roberto, manda um abraço pro Roberto. Tamo junto, hein, Roberto? Respeito, Tamo junto, hein, Roberto? respeito. Não, isso é questão de opinião. Eu respeito. Questão de Agora, opinião. quem joga na Premier League e é destaque é o Paquetá, não é esses dois. É, mas não joga onde tinha que jogar lá ainda não. O time dele é pequeno. Mas eu vi a seleção, eu vi o meio-campo da Premier League jogar contra o O De meio-campo La Cruz, há tantos anos no da River seleção. Plate, nenhum time da Europa quis comprar ele. Nenhum. O Arrascaeta também não. Futebol é momento. Futebol é momento. Né? Aí, assim, tá vendo só o momento do Paquetá agora. Agora, se você botar mesmo... Eu vou fazer uma perguntinha. Quem era o titular do Tite na Copa do Mundo? Vou fazer uma perguntinha. 2022. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Ah, é, né? Uma perguntinha assim. Bom, o Arias joga no Brasil? Joga. Joga. O Rames joga no Brasil? Não. Ele treina no Brasil? Rames Rodrigues treina? Treina no Brasil? Porque ele treina no São Paulo para jogar no São Paulo. Vai ser assunto aqui hoje também, O tem Rios. entrevista do Casares. O Rios joga no Brasil? Joga e joga bem. O Lerma não joga, que é o volante da seleção da Colômbia. Esses caras tomaram conta no meio-campo da seleção brasileira. Tinha coletivo a seleção brasileira para ajudar o individual? Mas, minha senhora, esse é um problema que vem da Mas Confederação um pênalti Brasileira não de dado Futebol. no Vinícius Júnior decidiu o jogo. Isso, fogo no 2 a 0 isso Brasil também seria. é verdade. Aí eu mas quero ver esse comentário Mas é que se é no assim. contexto do futebol, o tal Futebol do é resultado. o Si não faz joga. o pênalti, dá o pênalti, faz o gol 2 a 0, ganha. Eu queria ver falar que eles dominaram o meio campo, tudo. Mas futebol. dominaram, Zinho. É o Eles futebol. dominaram. Dominaram o quê? O cara não deu Os caras pênalti, jogam o lá na Brasil tava- Inglaterra. o Brasil Os tava- caras que jogam tava no de Brasil igual a dominaram o igual meio jogo. campo. O cara não deu um pênalti claríssimo. Claríssimo, uma Claríssimo. vergonha. Era 2 a 0 ali. O árbitro de campo era venezuelano e o árbitro do VAR era Não tô falando argentino. que a seleção brasileira tá arrebentando, não. Tem que melhorar mesmo. Mas também, calma, gente.
Calma, o cara tá começando o trabalho dele lá. É calma. isso. Calma, torcedores, calma. O negócio é o seguinte, presidente, apaga o fogo no parquinho aí, me ajuda a apagar esse fogo no parquinho, que depois a gente vai falar das possíveis contas. No Flamengo ele não seria, Tá. na minha cotação não seria, se ele fosse contratado pelo Flamengo. Não, peraí, deixa eu fazer o seguinte, então. Se o Paquetá não ia ser titular no Flamengo, o Claudinho tá sendo negociado. Eu vou ligar aqui pro pessoal, faz um intervalo aí que eu vou entender o que tá Claudinho acontecendo. não vai mesmo. Flamengo, a gente estava falando aqui É no dos plural? reforços. É no plural. Ficou contente ou não? Todos para o banco de reserva, ou pelo menos a grande maioria, porque o Flamengo já tem um elenco excepcional, um 11 titular excepcional, tem uns 13 para jogar. Peraí, jovem, deixa eu explicar quem Imagina, são vem os mais de um jogadores agora. ainda. Eu tô abrindo um sorriso Pessoal aqui. tá Né? emocionadíssimo Você vai falando, o aqui, sorriso vai aumentando. Ela vai falando socorrinho. e o sorriso vai aumentando. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô querendo... Vou fazer a lista. Vou fazer a lista. Fala aí. A gente está perturbando o Pascoal aqui desde o início do programa, porque o negócio é o seguinte: ele e Mauro acham que Paquetá não seria titular numa possível vinda ao Flamengo. Eu e Zinho acreditamos que sim. Só nós dois, não. E jogaria. Galvão Bueno também escreveu para ele que... Não, o Galvão Bueno escreveu outra coisa, não deturpa as palavras do amigo. O Galvão só apoiou a nós dois, dizendo que hoje o meio-campo de Uruguai e Colômbia são Está melhor que o do Brasil, mas isso a gente Os também dois acha. são melhores que o Brasil. Não, vocês Mas acharam que não. coletivo é coletivo, Vocês acharam que individual é não. individual. Estou dizendo que o do Brasil ainda é melhor. Falaram que não. Está melhor. Não, eu acho do Brasil melhor. Pois é. Individualmente eu também Não acho. está mas não jogando está. melhor, mas é melhor. Mas é hoje, né? O assunto não é esse. Paquetá O e quem assunto mais? é o seguinte. Paquetá e quem mais tá Claudinho, vindo? Vou até desejo anotar aqui, ó. antigo do Flamengo. Claudinho. Não é a primeira vez que o Flamengo abre conversa com o Zenit para trazer o jogador. A informação que eu tinha da outra negociação é que a ideia agradava o Claudinho. O jogador gostaria de fazer essa transição e vir jogar no Flamengo. A questão são os valores. Da outra vez, o Zenit pediu 5 milhões de euros a mais do que o Flamengo ofereceu e agora o Flamengo dá uma chorada ali de dar uma bonificação para dar mais 2 milhões, chegar mais perto do que seria. Era 20 que eles queriam, o Flamengo dava 15. Agora, Aí o Flamengo agora tá 15 chegando mais no 2. meio, isso, aí tá chegando no De meio. premiação. E eles querem 18. Tá chegando A única lá. diferença... De 17 para 18 já é melhor do que de 15 Sim, para mas 20. eles querem 18, uma em cima da outra. Agora. Chuvisca na conta, 18 milhões de euros. Não quer dividir no carnezinho. Mas já pode dar certo. Agora, eu acho que agora está muito mais perto de dar certo do que no ano passado, que tinha essa diferença de 5. O jogador ainda era muito importante lá para as disputas. Agora ele já ganhou mais campeonatos lá, tudo que ele disputa lá ele ganha, porque o Zenit ganha tudo. Então ele também já deve estar querendo voltar ao Brasil, né? Pensando em ser visto também por aqui. Salário que ele ganha lá, certamente vai ganhar um baita salário no Flamengo também. Então, enfim, eu acho que há um interesse dele talvez maior nesse momento de vir. Já existia na outra Sim, janela na outra, e agora eu imagino que possa ter aumentado ainda mais. Ozinho, aí a gente fica pensando, né? Teve a história do Paquetá, que é uma negociação difícil, que precisa ser olhada ainda, e o Flamengo agora olhando o Claudinho. Isso quer dizer que o Flamengo precisa de um jogador para esta posição, para ocupar ali o meio-campo, para fazer uma sombra no Arrascaeta? Porque se esperava que o Dela Cruz fizesse isso. Aí encaixou no campo, um junto com o outro. Então ele continua sem essa sombra que a gente sempre falou. Não, na verdade, no elenco do Flamengo, o único jogador que se aproxima à característica do Arrascaeta é o Lohan. E o Lohan ainda não tem uma intensidade de jogo, tanto é que a arquibancada, a torcida, pega no pé do garoto. Muito. Pega muito no pé do garoto. Então, um pouco de paciência, mas o garoto precisa ter mais intensidade. Eu também acho isso. Ele é bom jogador, tem qualidade, tem técnica, mas falta essa dinâmica. Ser mais intenso o jogo todo. E até pela idade dele tem que ser. Ele precisa melhorar isso. Bom, falando nisso, o Arrascaeta não faz a função no Flamengo. Porque na seleção do Uruguai, o Arrascaeta fica no banco para ele. Do Dela Cruz? Do Dela Cruz. Porque o Dela Cruz não faz uma função de meia ofensivo. Sim. Ele faz de um segundo homem de meio chegando. É isso que eu tô falando. Como eles jogam juntos, é o a Dela Cruz mais característica de atrás jogo. no campo, não tem essa reserva. Para o esquema de jogo do Flamengo, o esquema de jogo do Tite, eles encaixam, porque o Dela Cruz é um segundo volante, né? Joga o primeiro volante, Pulgar, Ala, Léo Ortiz e... Por Jesus, que vai voltar de lesão. E ele. E o Gerson foi mais para frente ali. Tentou ele ser esse jogador pelo lado direito. E ele caiu até de rendimento, Dela Cruz. Ele rende melhor vindo de trás. Ele é o motorzinho, corre para todo mundo. Muito útil. Então, não tem essa característica para jogar no esquema do Flamengo na função do Arrascaeta.
O Gerson também não é esse meia centralizado. Até pelo lado direito tá funcionando. E tá jogando muito bem o Gerson. Agora recuou um pouquinho, mas depois, com o De La Cruz, ausente, ou quando bota 2 volantes, ele faz esse meia pelo lado direito. Aquela função que fazia o Everton Ribeiro. E aí ele consegue jogar junto com o Arrascaeta. Então o que o Flamengo procura, o Claudinho, é esse jogador que faz essa função. Aí vai ser a disputa aí os dois. Se for contratado. Acho que 18 milhões, o cara não vem para ficar no banco para sempre. Ele vem para brigar pela... É mais jovem. Quantos anos tem o... 27. Ah, mesma idade. Mesma idade, o Arrascaeta também tem 27. Mesma idade. 28. Então vai ser uma disputa para jogar os dois. Aí já é mais difícil, né? Não sei. O Claudinho vai fazer um pouco a gente lado. parou no tempo, me corrige aqui, Fabrício da Fiel, a Arrascaeta tem 30. Ah. Mas então mim... o Flamengo já pensando assim, até quando temos o Arrascaeta com a mesma dinâmica de jogo? Quem está lá dentro pode ver. Já existe uma questão física a ser olhada no Arrascaeta, né? De intensidade, de longevidade da qualidade, porque a gente viu recentemente ele oscilar mais do que se esperava, pastor. Mas ele estava voltando de lesão quando ele oscilou. Depois verdade. que ele pegou no breu... A verdade é a seguinte, tem condições financeiras? Tem. Larjan, Curu, Verba, tem, o Flamengo tem? Ien, Eu acho que Euro. tem. Eu acho que tem. Então, se você pode trazer esse jogador que você pode escalar os dois juntos em algum momento, assim, o Tite acha que você é um jogo que vou jogar em casa, vou jogar só com a bola, vou estar muito mais na frente, coloco 2 volantes mais de contenção, o De La Cruz fica mais um pouquinho aqui perto do Pulgar, o Gerson, nesse jogo, vou poupar, vou dar um... Entendeu? Se tem essa possibilidade... Eu entendi, eu só queria ver. Entendi o que você quis falar. O Claudinho vem, mas não é titular. Não, ele não vem como titular do time. Ah, bom. Ele não vem nesse momento, mas ele pode virar o titular. 18 milhões de euros. Mas ele pode vir como... Ele pode virar titular. Posso falar? Ele pode ganhar a posição. Esse é um luxo. O Flamengo... 18 milhões de euros. Se tem pra gastar. Luxíssimo. Mas exato, o Flamengo hoje pode se dar o luxo de ter 18 titulares. Mas vamos falar, Tite, não mudou a regra, só 11 que entra. Ok, então esses aqui... Porque é para isso que se tem dinheiro, para ter um baita elenco, para não sofrer. 11, o Claudinho tem condição de brigar pela posição com o Arrascaeta? Tem, não é todo dia que o Arrascaeta tá jogando esse bolão todo, não. Uma hora entra, tá? O titular para mim ainda é o Arrascaeta. Se continuar jogando o que joga, tal, é o Arrascaeta. Mas, cara, sai no meio tempo, sai com 30 do segundo. O Claudinho chegar e pôr camisa, não. Mas o Flamengo, todo mundo fala, mas não precisa mais comprar. Precisa sim. Compra goleiro, compra lateral. Porque na hora que precisar, tá numa final aí, machucou 3. Tem 8 para entrar. E já aqui. aconteceu, né? Isso. Já, o Arrascaeta lógico. não tá 100% em decisão. Porque senão você vai ficar sofrendo com um banco de reservas ruim, igual um time pobre que não consegue comprar. Não, você é um time que tem condições, tem mais é que comprar todo mundo mesmo. Eu acho O Flamengo hoje ele titular, desfruta eu não sei. de um poder aquisitivo de ser um europeu no Brasil. Pois é. Que contrata jogadores de altíssimo nível, que seria titular em qualquer outro time, para disputar posição. Claro. Mas eu acho que o ele Léo Ortiz disputaria é um exemplo firmemente a disso. posição. Pagou caro o Léo Ortiz. É verdade. Pagou caro o Léo O Ortiz. Ayrton Lucas estava na seleção e foi lá buscar o Vinha. Mas por quê? Já tem um cara de seleção brasileira. E quem é o titular hoje? Eu não sei. Então, não sei. Mas Essa que ótimo posição eu ter não é sei, ótimo você ter os sabe? dois? Mas você Eu vê, digo assim, né? Ótimo o Bruno ter os Henrique, dois. É o por Bruno isso. Henrique foi sondado, não. Teve proposta oficial do Palmeiras por ele. Foi. Ele preferiu continuar no Flamengo, fez um ótimo contrato e hoje ele não é o titular. O Everton Cebolinha, até o momento que... Machucou, né? Antes de machucar, virou o titular. O Pedro é o titular. Então, está falando da dupla histórica do Flamengo 2019, 2020 ali. E é Bruno curioso. Henrique e Gabigol. Então, assim, o Flamengo tem esse poder, tem essa condição hoje de contratar jogadores. Quando chegou o Cebolinha, quem falava assim, não, Vai Bruno Henrique chegar vai e pro jogar, banco, vai ninguém. chegar e vai... o Pedro vai ser sempre o reserva do Gabigol. O Pedro também foi sondado pelo Palmeiras. Sim. Então, assim, hoje, você vê a condição que o clube teve de manter todos os jogadores, Claro. esses caras viraram titular. E Exatamente. os titulares que ninguém imaginava viraram reserva. É o Flamengo. E vai ser Como é que você fala? É o Flamengo, é o Flamengo. Igual o Agora, Pascal, o Davi pra- Luiz sai do banco e volta a ser titular.
É isso, mas é bom ter elenco, gente. Léo Pereira, né? Não tava aí. Léo Pereira acabou sendo ficando fora e joga na Pois é, um machuca, voltou um é na suspenso, esquerda tá? E vai ser legal o Claudinho falar pro professor Tite, ô professor, não vou embora não, tá? Eu vim pra ficar, né? Porque ele foi convocado uma vez pelo Tite, veio, vocês devem se lembrar, ele tinha acabado de ser comprado pelo Zenit. O Zenit pediu que ele e o Malcolm voltassem para fazer o jogo da Premier League. Era na pandemia. Eles abandonaram a seleção. É verdade. O Tite ficou um arara com eles, com os dois, nunca mais chamou os dois para a seleção. Mas quem bancou essa de falar, não gostei e tal, foi o Juninho, na época, que o Juninho era o coordenador. Então isso não sobrou pro Tite. Pro Tite olhar pra ele agora, oi, Claudinho, agora você vai. A hora que eu precisar de você, você vai embora. Mas tá difícil agradar o Tite, hein? Porque o Gabigol não agradava. O Dudu, se chegasse, também tem um embrólio, nunca jogou. O Claudinho não vai agradar. Tá difícil agradar o Tite. Vamos ver se os números do Claudinho agradam o Tite aí, Pascoal. Agrada. Tá complicado o negócio. Se não quiser... Traz pra cá. Bala mistura? Opa! Bala mistura pega. Se não quiser, vem que tem lugar pra jogar. Números do Claudinho no Zenit nessa temporada. Fez 43 jogos, 32 como titular, 5 gols e 9 assistências. Minutos para participação em gol. Eu esperava que fosse menor essa minutagem aí, mas é porque tem também a função de armar, nem sempre vai dar assistência, né? Como é que vocês chamam? Aquele antes do passe? O ponta de lança. Não, antes do penúltimo passe. Penúltimo passe. É, penúltimo passe mesmo que chama, né? Ele faz muito isso, né? O De La Cruz também faz muito isso. Mas assim, não, lógico que é um baita jogador, pode chegar e disputar a posição, não vai chegar pegando camisa, mas pô, vai ser super útil. Enfim, agora, se não vier para o Flamengo, é que os outros não têm dinheiro. Os outros 19 iam querê-lo, até o Palmeiras. Mas é que assim, o Palmeiras tem ali, vai jogar com o Rafael Veiga, vai jogar os dois, vai arrumar que jeito. Da fábrica de gás. O Palmeiras já trouxe outros aí. Não, o Corinthians podia pensar em Claudinho, é em jogador grande 18 assim. 18 milhões de euros. Ex-jogador do Corinthians. Ganhou título lá, o primeiro título que ganhou lá, sub não sei o que lá. Agora o Corinthians está falando de trazer Balotelli, não sei o quê. Traz uns caras aí de 27 anos e tal. Falar nisso, já que eu toquei no Corinthians, que não era o assunto, mas só para completar aquilo que a gente conversava. Informação que eu recebi aqui é que o senhor Ramon Dias foi para o Rio de Janeiro para assistir ao jogo, sim, entre Vasco e Corinthians. Ele irá São Januário, vai, já bateu um papo e tudo. E talvez também resolver o negócio do BID, lá assinar o que tem que assinar. Então, assim, esse avião tinha que ir para o Rio mesmo, não era para São Paulo, entendeu? Mas, agora, voltando ao Claudinho, serve para todos os times aqui. O Claudinho foi artilheiro do Campeonato Brasileiro 2020. Foi eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pelo Bragantino, né? Se eu não me engano, ele foi por lá por 15 milhões de euros. Ele foi por 15. É que os caras agora já querem 20, entendeu? Não, e só pra gente lembrar, o Zenit não disputa mais as competições da UEFA, né? Isso. São só competições locais, russas. Então, acho que é um ponto a mais pro jogador querer... A Champions não tá no alcance, a Libertadores está, assim. Bastante. E a chegada dele ajuda muito. Se ele chegar, ele dá... Imaginou o banco do Flamengo ainda com o Claudinho, com Paquetá. Não, calma. Gente do céu, olha o time do Flamengo. Olha a sensação de que é uma coisa ou outra. Que espetáculo que é esse Flamengo. É porque os times não fazem mais coletivo, né? Se tivesse coletivo, ia ser mais difícil que jogo. Exato. O time reserva com o titular. Puxa vida. Ia ser interessante. Mas por enquanto é só especulação. Os 11 lá do banco, então, o nosso Tite ia gargalhar. Ele ia ficar dando cambalhota no Flamengo. Tanta alegria. Tem mais outro? É, porque a lista você falou Paquetá, Claudinho, Calma, que isso aí é assunto para outro dia. Isso aí é assunto para outro dia. Você ia dar uma lista do Flamengo. O Marcos Antônio também está sendo olhado pelo Flamengo. Outro dia a gente fala dele com calma, porque não dá mais tempo. Mas dá tempo de uma outra. A música do... Não, não é essa não, é do Claudinho Bochecha. Ele já vai dar o play lá e você vai falando, Venê. Então, tem novidades. Ontem a gente trouxe aqui que o Flamengo fez uma proposta ao jogador e também ao Zenit. A proposta de ser, ao Zenit, a proposta é de 15 milhões de euros, mais 2 milhões em bonificação, podendo chegar a 17 milhões de euros. E o Zenit, dessa vez, diferentemente de outros momentos, aceitou negociar o Claudinho, porque em outros momentos o Zenit não queria negociar o Claudinho. Falava, não, é um jogador inegociável, é um jogador que a gente não quer se desfazer. Mas nesse momento, o Zenit e o Claudinho topam
Inclusive, conversei com um membro da família do Claudinho, que esse membro falou, olha, entre jogador e Flamengo tá tudo acertado, resta agora a liberação do Zenit. Mas o que há de positivo nessa história é que o Zenit virou para o Flamengo e disse, não, a gente topa fazer negócio, vamos conversar. Porque antes eles não queriam nem conversar. Então, existe uma boa chance do Claudinho se tornar jogador do Flamengo nessa janela de transferência. 15 milhões de euros é dinheiro. Dá pra fazer um churrasco de picanha? Sei lá, ô Pedrosa, é muito dinheiro. Ele vale isso tudo mesmo? Eu acho que sim, Fernando. Eu acho que o Claudinho é um jogador diferente pro futebol brasileiro. Já saiu daqui fazendo uma grande campanha no Red Bull Bragantino. Chegou até a seleção brasileira com méritos e aí tava lá no Zenit, onde não há um grande futebol na prateleira do futebol europeu. Não acho que o Claudinho se tornou um jogador muito diferente do que o que ele era aqui no Red Bull Bragantino, mas o cara que ele já era aqui já vai ajudar muito o Flamengo. Então é um atleta que para mim chega nessa carência de posição que vai ter o Flamengo. A gente já comentou aqui muitas vezes sobre como o Arrascaeta é gênio, mas também como ele tem frustrado na questão física nas últimas temporadas. Então é uma incógnita, o Flamengo não tem um substituto à altura do Arrascaeta para fazer essa função. Então eu acho que o Claudinho se encaixa nisso. Do Claudinho. Informação, tá? O Zenit já aceita negociar o Claudinho com o Flamengo. Isso é uma notícia muito positiva para o Flamengo, tá? Muito positiva mesmo, porque em todas as outras tentativas do Flamengo, pelo Claudinho, o Zenit fechou as portas. O Zenit não deu atenção para o Flamengo. O Zenit não queria negociar o Claudinho. E dessa vez, o Zenit já aceita negociar o Claudinho com o Flamengo. Isso é informação. Zenit já tem alvos, né? Que ele queira contratar no mercado. O Zenit já tem jogadores aí que ele vai atrás e para isso ele precisa fazer caixa. Ou seja, tá aberto aí, deixa eu tomar uma água aqui. Aberto o Zenit para negociações com o Flamengo. Isso é um excelente, é um enorme passo para o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo tem um interesse, o Flamengo trabalha com um valor alto, o Flamengo vai oferecer 15 milhões de euros ao Claudinho. Vale deixar claro que esse valor é maior do que o Zenit usou para comprar o Claudinho do Red Bull Bragantino. Ou seja, o Zenit ainda teria lucro nessa venda e assim as possibilidades aumentam muito do Claudinho defender o Flamengo. Ou seja, o Zenit é um clube complicado de negociar, mas o Zenit aceitou a negociação. Então, diferentemente das outras situações em que o Zenit mal escutava o Flamengo, eles cagavam literalmente para o Flamengo, agora o clube russo aceita negociar e o Claudinho quer jogar no Flamengo, que foi a informação que eu trouxe ontem. Ou seja, vai juntar a fome com a vontade de comer. O Claudinho quer jogar no Flamengo, o Zenit aceita negociar, o Flamengo quer contratar e o Flamengo vai atrás do Claudinho, que pode assim... Sai nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo, galera. Então, se você é novo, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.